Para não ficar nas minhas palavras, Mateus capítulo 19, versículo 4, está escrito: respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então, essa é a referência do que nós falamos. Voltando para Gênesis capítulo 4, verso 19, diz que Lameque tomou para si 2 mulheres, o que é contrário ao princípio. Essa já é a perversão. O nome de uma era Adá e o nome da outra Zilá. Verso 20. E Adá deu à luz a Jabal e Aval. Este foi o pai. Pai aqui nós entendemos como pioneiro, primeiro pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Verso 21. O nome do seu irmão era Jabal e Uval. Esse foi o pai, o primeiro de todos os que tocam harpa e flauta. Verso 22. Da outra mulher, Zilá, também deu à luz a Tuval-Caim, ou Tubal-Caim. Mestre, ele não é pai, ou seja, ele não foi o primeiro. Alguém já trabalhava em cobre e ferro e ele vai ser mestre, ele vai tornar aquilo que já existia mais eficaz, com melhor tecnologia. Verso 22, novamente, Zilá também deu à luz a Tuval-Caim, mestre de toda a obra em cobre e ferro. A irmã de Tuval-Caim, de Tubal-Caim, era Naamá. Ok, nós vamos observar que de Caim a Tubal-Caim, nós teremos um crescimento gradual ao longo da história dessa gente que viveu no capítulo 4. A tendência é que aquilo que Caim fez seja gradualmente inseminado de maldade, de malícia, de engano e principalmente de revolta contra Deus. É como se a cada tempo em que aquela gente ia se misturando e ia se multiplicando, ia crescendo no meio deles uma maldade extrema contra Deus. Nós vamos tentar mostrar isso. Vamos pensar aqui primeiro em Caim. Vamos voltar para o início do capítulo 4 e vamos pensar um pouquinho em Caim e pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, capítulo 4, verso 1. Conheceu a Adão, a Havá, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Verso 2. Tornou a dar à luz e teve a Hevel, Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, o primeiro ponto que nós sempre deixamos muito claro é o contexto em que esse rapaz é gerado, porque isso vai refletir diretamente na sua vida, como falamos no vídeo anterior. Então, o que nós queremos lembrar? É que eles, os dois, são apresentados como os 2 primeiros filhos após a promessa. A promessa em Gênesis 3,15, falado por Deus ao adversário, diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente, o descendente da mulher e a tua descendência. O descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, Satã, lhe ferirás o calcanhar. A palavra foi de Deus para o adversário, mas o casal ouviu. E o que o casal deduziu é que eles seriam os pais desse que esmagaria a cabeça de Satã. Ou seja, Adão havia sido deposto da sua função, e o próximo filho após a promessa é aquele que na mente dele seria aquele que traria de volta o governo para a família de Adão. Então, não importam quantos filhos eles tinham tido antes, a importância agora é de quem será o próximo filho. Deus não havia dito que seria do jeito que eles pensavam, eles distorceram, porque Deus falou da semente da mulher, não da semente do homem. Ou seja, da semente da mulher significa que Deus somente se utilizaria do óvulo feminino, sem a necessidade de relação sexual. Deus abre mão da relação sexual e fala de um nascimento semelhante ao de Adão. Quando Adão foi formado, Deus não precisou de uma relação sexual para trazê-lo à vida.
Da mesma maneira, esse novo Adão não precisará ser fruto de uma relação sexual homem-mulher. Assim como Deus formou o primeiro homem do pó da terra, foi Deus quem fez, assim também Deus promete dar um corpo a um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Longe de ser Caim, esse absurdo aconteceu já na cabeça do casal que já está caído. Esse absurdo nasce na mente do casal que já está caído, do verbo hebraico nafal, que é cair. Preste atenção nesse verbo. Eles estão caídos e eles sim interpretam as escrituras, o que Deus fala, a revelia. E Deus fala uma coisa, eles ouvem outra e expressam o que eles chamam de sua verdade. Na verdade do casal, Havá, Eva, seria a mulher que geraria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Um absurdo. Ela estava longe de ser virgem e não seria da relação com Adão, porque era necessário que aquele que viesse não fosse filho do pecado, filho da transgressão, filho da iniquidade que já existia em Adão. Preste atenção. Quando Caim é gerado, mesmo que isso seja uma falácia, quem vive ao seu redor pensa que ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso trabalha na mente dele a ideia de que ele será aquele que vai ser o responsável, o substituto de Adão. E o rapaz que nasce logo depois dele é chamado em hebraico de vaidade, vão. É a palavra para uma coisa inútil, hevel. O texto diz que Adão e sua mulher se uniram sexualmente e nasceu Caim. E quando Caim nasceu, Havá expressou algo. Ela falou, adquiriu o varão que Deus prometeu. Adquiriu o varão que o Senhor prometeu. Quando Hevel nasce, ela não fala absolutamente nada. Como se de fato o rapaz que nasceu logo depois não tivesse nenhuma importância. O que nos faz entender que eram gêmeos. E se o primeiro saiu e o primeiro é que interessa, o segundo não tem nenhuma importância. A grande ironia da questão é que aquele para quem eles dão importância não terá nenhuma importância para Deus. E aqueles que muitas vezes pensam que ser famoso no mundo dos homens é o mais importante, fica aí a lição. Eles olharam para Caim e falaram, é esse o rapaz. Olharam para Abel e falaram, esse aqui a gente não precisava, veio a mais. E aqueles que são desprezados muitas vezes são aqueles a quem Deus escolhe. Foi o caso de Abel. Esse que foi considerado vão foi aquele que Deus escolheu. Na história dos dois, o texto sagrado diz, versículo 3 do capítulo 4, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O texto do verso 4 do capítulo 4 de Gênesis diz, atentou Deus para Abel e também para a sua oferta. Ou seja, o que mais agradava a Deus não era o que Abel tinha para trazer, como nós temos falado, mas a pessoa de Abel. E o que mais desagradava a Deus em Caim não era o fruto da terra, porque isso é abençoado por Deus. Ok? Mas quem ele era? Duas pessoas que viveram de maneira diferente desde pequeno. E nós temos aí uma ideia muito forte da boa semente e da má semente. A má semente, ela cresce com a tendência de superar a boa semente. No contexto que nós queremos deixar que você preste atenção, quando os dois trouxeram e Caim foi rejeitado, o semblante de Caim caiu diante de Deus. A ira subiu ao coração. E ele desafia a Deus. E preste atenção, entender Caim e entender o Tubal Caim vai nos ajudar a entender muito essa sociedade que cresce em revolta contra Deus, em rebelião contra Deus. Ok. De posse dessa informação de que Deus não teria aceitado a sua oferta, Caim convida seu irmão Abel e o assassina de maneira violenta. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, porque logo depois que Caim assassina seu irmão, nós temos comentado ao longo dos anos que nós sentimos falta de um apego a Abel
porque, como falamos, a mulher deu significado ao nome Caim. Adquirimos o varão que o Senhor prometeu. Quando Abel nasceu, nenhuma importância. Agora Abel é assassinado e não existe nenhum tipo de choro, lamento, que seja sentir a falta do filho. Ninguém velou Abel nessa família. O interessante é que quem vai velar Abel é justamente aquele que era seu pai. Quem mais vai sentir a falta de Abel é quem com ele se relacionava todos os dias. Ou seja, o Criador foi até Caim e perguntou: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? O Criador reivindicou, porque o texto sagrado diz que o sangue de Abel clamou desde a terra, ou seja, Caim assassinou o seu irmão e escondeu o seu corpo. E Deus então ouviu o clamor de alguém que não clamaria mais para homens. Isso mostra o poder de Deus de ouvir as vozes mesmo depois que o nosso corpo dessa sepultura. As Escrituras dizem que para Deus todos vivem. Para Deus todos vivem. Deus ouve a voz do sangue. Nós lembramos de Apocalipse capítulo 6, onde vítimas de martírio clamam a Deus e Deus ouve, porque Deus é o Deus dos espíritos. E Deus vai até Caim, aborda Caim: onde está teu irmão Abel? E ele desafia a Deus de uma maneira que essa sociedade do capítulo 4 vai desafiar numa graduação cada vez maior até Tubal-Caim. Ele diz o seguinte: sou eu o guardador do meu irmão, parafraseando, tu é aquele que deveria proteger o meu irmão, já que ele é teu filho. Então, observe que, já nesse contexto, observamos a ideia dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Quem seriam os filhos de Deus? Aqueles que, como Abel, mantêm uma relação íntima com Deus e Deus os reconhece como filhos. Aqueles que Deus aceita e por isso aceita o que eles fazem, o que eles trazem. E aqueles a quem Deus rejeita, porque suas obras seguem o padrão maligno, o padrão de Adão. Filhos de Deus, filhos de Deus, filhos dos homens, filhos do maligno. Ok, o que Caim faz a Abel, no capítulo 6, versículo 11, vai ser chamado de Hamás. Hamás não se refere diretamente ao grupo islâmico, ao grupo terrorista. Hamás significa violência. Mas observa que tipo de violência Caim faz, para que você possa entender essa mistura, como ela é perigosa. Quando Caim percebe que foi rejeitado por Deus e que não terá direito ao sacerdócio, ele assassina o seu irmão com a intenção de ferir o eterno. É isso que é Hamás. Hamás é uma violência não pela violência, mas é tentando atingir aquele que não pode ser atingido, tocando diretamente naqueles a quem Deus ama. Isso é Hamás, isso é violência. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ok, os filhos dos homens, os filhos do maligno, tentam então sufocar, impedir que os filhos de Deus venham assumir a liderança. Ele faz isso e mais tarde, no capítulo 4, no versículo 23, nos últimos nomes, Lameque, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, nós vamos ver um acréscimo cada vez maior desse tipo de sentimento, de Hamás, de violência contra o reino de Deus. Olha o verso 22. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Verso 23. Disse Lameque às suas mulheres: Adá e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Veja o que ele diz: matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. E no verso 24 ele sentencia e desafia Deus. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Ele quer dizer o seguinte:
Deus colocou uma marca em Caim e disse que aquele que o tocasse seria vingado 7 vezes. Ou seja, Deus coloca uma marca porque, para Deus, pessoas como Caim receberão dele um juízo especial. O texto sagrado diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então ele é separado, ele está separado, destinado para o juízo. Deus não quer que ninguém vingue Abel, porque a vingança dos fiéis de Deus está sob a jurisdição do Eterno. Ele então fala que ele vingará. Lameque reivindica isso 77 vezes. Ou seja, o que Caim fez na mente de Lameque é pequeno diante daquilo que ele fez. Então a minha pergunta é: quem seria esse homem que ele matou por lhe ferir e esse rapaz por lhe pisar? Nós sugerimos que seja um grau de parentesco maior do que o grau de irmandade entre Caim e Abel. Quem ele teria matado por lhe ferir? Quem ele teria matado por lhe pisar? Quem seria esse homem, esse rapaz que ele assassinou a ponto de chamar as suas mulheres e desafiar o Eterno? Observa, não é somente Caim que é filho do maligno. Existe uma sociedade de malignos. Não é somente Caim que é um espinho que nasce, que cresce para sufocar. É uma sociedade de espinhos, é um grande espinheiro que a Bíblia vai chamar de mundo. Não somente eles são inimigos de Deus, mas tudo aquilo que eles fazem concorrem para tornar a palavra incapaz de chegar ao seu produto final. Ou seja, no terreno pisado, ela é incapaz de germinar. No terreno com pedras, ela é incapaz de amadurecer. E no terreno com espinhos, não vai chegar ao produto final. Ok? Eu queria dizer o seguinte para você. Nós vamos então pensar da seguinte maneira. Existe uma sociedade e nós vamos apresentar para você a raiz verbal de alguns nomes dos filhos de Lameque. É interessante que, se você observar, os próprios nomes em si já são parecidos. Jabal, Jubal, Tubal. E esses nomes, eles contêm a mesma raiz. É muito interessante, o mesmo radical. Preste atenção, nós vamos apresentar para você. São 3 nomes, mas uma só raiz verbal em hebraico. Então nós temos Yaval, que é Jabal. E esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Gênesis capítulo 4, verso 20. Preste atenção, ele é pai. Depois nós temos Jubal, Yuval, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, a música, o entretenimento. Depois nós temos Tubal-Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice, mestre de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Ok, presta atenção nesse quadro. Os nomes são muito semelhantes. E em hebraico, as 3 palavras têm o mesmo radical. Yaval. Yaval é o radical dos 3 nomes. Não existe coincidência. Yaval, Yuval, Tuval. Yaval, Yuval, Tuval. São 3 nomes com o mesmo radical. E as 3 raízes têm o mesmo significado. Ou seja, conduzir. Se nós pensarmos em cada um deles como condutores, nós vamos chegar a uma conclusão muito interessante. Cada um deles conduz a sociedade à sua volta em um caminho. Jabal é aquele que conduz ao acúmulo de bens. Jubal é aquele que conduz ao entretenimento como fuga. E Tubal-Caim é aquele que conduz ao recurso de armas para a defesa e para a guerra. Esse quadro que nós montamos aqui para você mostra que quando Lameque gerou, ele já gerou com a ideia de que seus filhos pudessem conduzir a sociedade à sua volta. Esses homens não eram homens comuns, eram homens que tinham ambições.
Isso é interessante porque isso acontece em Gênesis. E o Mestre Jesus, nas 7 parábolas, ele vai revelar que isso também vai acontecer na história, no ciclo da sua igreja. Depois nós vamos meditar. Então preste atenção, porque Jabal, Jubal e Tubal, Caim são contemporâneos de Enoque, aquele que foi arrebatado no capítulo 5. São contemporâneos de Metusalém, são contemporâneos também de Noé. Isso é interessante. Todos eles são contemporâneos, viveram no mesmo período. Ou seja, o que teria ocasionado o dilúvio? O que teria produzido o dilúvio? O que teria feito com que o dilúvio se tornasse algo inevitável? Vamos lembrar, Levítico 19:19. Deus proíbe que seja semeado no campo 2 espécies de semente. A principal razão de o dilúvio ter acontecido é a ação de Deus, a intervenção de Deus, para evitar a mistura das sementes. Ou seja, preste atenção em Jabal, Jubal e Tubal, Caim, cada um deles numa área em que, mais tarde, no mundo greco-romano e até no mundo de hoje, em áreas que são muito sensuais. Por isso nós lembramos do Mestre Jesus falando dos cuidados, da fascinação, das ambições. Ele fala que essas coisas concorrem contra a palavra e a sufocam. Então nós ficamos preocupados não somente com a sociedade de Caim, com a sociedade dos espinhos lá atrás, mas com aquilo que ao longo da história, nesses quase 6.000 anos, vem acontecendo inclusive hoje. Porque eles viveram em Nod. Nod é uma terra que em hebraico significa a terra daqueles que não têm destino, daqueles que não têm confiança em onde chegarão, daqueles que balançam de um lado para o outro, porque não tem destino. Terra de Nod. Nod é a terra do errante, daquele que não tem um sentido pleno. A sensação daquele que habita em Nod é de que as coisas podem acontecer a qualquer momento com elas. Não existe segurança em quem mora em Nod. Caim foi o primeiro fundador de uma cidade. Ele fugiu da presença de Deus, foi banido da presença de Deus para o Oriente. E lá ele fundou uma cidade. E qual é a razão dessa cidade existir? Bom, Deus não está mais com ele. Ele pratica violência contra Deus, atingindo a quem Deus ama. E agora ele precisa de uma sociedade que venha de todas as formas suprir a ausência desse Deus. Então, seus filhos, Jabal, com um acúmulo de bens, seu filho Jubal, com entretenimento, e seu filho Tubal, Caim, com instrumentos de guerra, lhe dão a segurança necessária na mente dele para não precisar de Deus. É uma sociedade fundada sob a premissa de suprir a ausência de Deus, porque nós fomos criados para depender do Eterno. E a sociedade de Caim, ela quer provar que não é necessário que Deus esteja em nosso meio para que sejamos felizes, porque eu posso conquistar, eu posso ter, possuir, apesar de não ser. Caso eu esteja triste, eu posso me drogar, me embriagar, fugir da realidade, para poder de alguma maneira provar que eu não preciso de Deus para ser feliz, para ser alegre. E caso eu precise de segurança, ou caso eu precise conquistar, eu posso recorrer às armas, e não à oração ou depender de Deus. É um mundo onde a independência de Deus é pregada. Ok, é nesse contexto que o dilúvio ocorre. Esse é o capítulo 6 de Gênesis. Interessante, o capítulo 6 ele fala assim, no capítulo 6, verso 1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Isso é interessante. Quando ele fala dos homens, nós que já prestamos atenção em quem são os filhos dos homens, que aqui são os filhos do maligno para Jesus, quem são os filhos de Deus, que são a boa semente para Jesus, ele fala, como os homens começaram a se multiplicar, e ele fala de maneira precisa dos homens do capítulo 4, e lhes nasceram filhas, e observa que no capítulo 4,
surge o nome de uma menina. É a irmã de Tubal-Caim, no versículo 22. O nome dela é Naamá. Naamá. Isso é interessante. No capítulo 5 não surge o nome de nenhuma mulher. No capítulo 4 são 10 nomes e esse acréscimo do nome dessa jovem chamada Naamá. O capítulo 6 começa dizendo que começaram a surgir mulheres. E é interessante porque a palavra Naamá significa encantadora. Existia algo de muito forte, de muito sensual na jovem Naamá. E como cada um dos seus irmãos representa uma influência, algo que conduzem à sociedade do tempo, nós podemos dizer que Naamá também representa uma influência nesse tempo. E o versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis diz: viram os filhos de Deus, os que estão no capítulo 5, que as filhas dos homens, os que estão no capítulo 4, eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ok? Então, em cima desse raciocínio, somente fazendo a leitura pela ótica de Jesus, nós já sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do maligno. Aqui também vamos saber quem são os filhos de Deus e quem seriam as filhas dos homens. Muito fácil de discernir. Eu gostaria que você pudesse pensar por você mesmo, que você mesmo pudesse comparar, fazer toda essa comparação, trazer a lembrança que nós temos mostrado aqui, essas duas genealogias, comparar com calma, sem pressa, e você vai observar que nós não estamos inventando absolutamente nada. Coloque em paralelo as duas genealogias e pense no capítulo 6 como sendo o resultado dessa história. O capítulo 6 é o fechamento dessa história. Então, a nossa pergunta é: teriam os anjos deitado com mulheres e gerado gigantes? Teriam os anjos de Deus deitado com mulheres e gerado gigantes? Ou seja, aonde nesse contexto que estamos estudando nessa manhã, existem anjos? E por que nesse contexto todo que estamos traçando aqui, os anjos seriam importantes? Os filhos de Deus nesse contexto seriam os anjos? Os filhos dos homens ou os filhos do maligno seriam filhos de anjos com mulheres? Não seria absurdo nós pensarmos e criarmos fantasias em algo tão literal como é o capítulo 4 e 5 de Gênesis? Outra coisa, o mestre Jesus, que faz o paralelo nas parábolas de Mateus 13, estava pensando nesse tipo de relação? Em Mateus 19, como nós citamos, não foi assim no princípio, Jesus estava pensando nesse tipo de relação? O próprio Jesus não falou que nós seremos como os anjos? Ou seja, não se casam e nem se dão em casamento. Depois, mais à frente, nós continuaremos pensando nesse raciocínio. Nós queremos somente deixar com você, nessa manhã, esse raciocínio. Preste atenção, porque a sociedade dos espinhos, a sociedade de Caim, começou lá atrás, mas ela vai passar por toda a história da igreja de Jesus. Isso é muito triste. O que nós temos para falar para você não é muito bom. A leitura que o mestre Jesus faz da história da sua igreja, desde semeador até rede, é muito honesta e muito chocante. A primeira vez que eu tive a oportunidade de meditar, eu fiquei extremamente chocado com a clareza, com a verdade de Jesus. Ele não mente. E ele vai falar da corrupção de homens dentro da sua igreja, exatamente como ocorreu a corrupção nos dias de Adão, de Caim e de toda a sua dinastia. E ele vai chegar no dilúvio lá atrás, e ele vai chegar num juízo que está para acontecer na nossa geração. Ou seja, assim como aconteceu o dilúvio, para evitar a mistura, porque não pode haver duas sementes juntas, assim também Deus vai intervir mais uma vez. Eu quero deixar para você a bênção no deserto, como nós temos ministrado nesses dias de deserto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom.